Olá, cursista! Nós vamos trabalhar agora, nessa aula 2, sobre o Sistema Estadual de Educação do Estado de Pernambuco. Eu gostaria de introduzir esse tema a partir de como ele está disposto na Constituição Federal. E no artigo 211, nós vamos encontrar como é que os municípios, o Distrito Federal, o Estado e a União organizarão, em regime de colaboração, os seus sistemas de ensino. Então, no seu parágrafo 1º, na Constituição, do artigo 211, nós vamos encontrar que a União vai organizar o sistema federal. No parágrafo 2º, o legislador ele traz que o município atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. E prioritariamente não quer dizer exclusivamente. E os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. Bom, a gente também precisa chamar atenção por uma lei que vocês precisam conhecer no seu dia a dia, na sua prática, né, como educador, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que é a Lei 9394/96, que vocês podem fazer aquele link lá para o site, né, do Planalto e ler a legislação na íntegra. É uma legislação que é bastante modificada, sua última atualização ocorreu agora, em janeiro de 2019, e é preciso que o educador ele esteja sempre, né, visitando esse texto normativo, porque sua prática deve estar, né, deve se atuar de acordo com o que está disposto nesta lei, na Constituição e demais normas do sistema. Em breve síntese, a 9394, a LDB, ela traz como tópicos os princípios e fins da educação nacional, o direito e o dever de educar, a organização da educação nacional e a sua, né, repartição de competências, os níveis e modalidades da educação e ensino, os profissionais da educação e os recursos financeiros. Ela é nossa lei maior, uma lei abrangente, uma nossa lei geral. E os estados vão disciplinar por legislação específica, considerando a sua natureza regional e suas competências e áreas de atuação. Eu chamo atenção que na LDB, e eu vou tratar aqui poucos artigos, mas eu vou citar, né, previsões legais da LDB e da Constituição ao longo de todas as aulas. No artigo 1º, eu chamo atenção que ele fala da educação como um todo, que é um processo formativo que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil e manifestações culturais. E aqui estamos falando da educação como um todo. Agora, a educação escolar está prevista no parágrafo 1º, onde a lei diz que a educação escolar se desenvolve predominantemente no meio do ensino em instituições próprias. Então, a educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. No artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases, nós vamos ter essa divisão dessa educação escolar. E ela é composta da educação básica, que é formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. São as etapas da educação básica. E temos também a educação superior. No artigo 22, a LDB traz as finalidades da educação básica. E agora estamos tratando só da educação básica, não mais da educação em sentido amplo, que é desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. E aqui a LDB dialoga perfeitamente com a Constituição, quando ela se preocupa com a cidadania, com a progressão em relação ao trabalho e com o nível de pesquisa, né, com relação aos estudos posteriores. Eu também trouxe, e vocês podem consultar esse material complementar na sala, volto a repetir, no ambiente virtual de vocês, é importante que vocês utilizem esses artefatos também para enriquecer esse processo de ensino e aprendizagem que a gente está, nesse momento, compartilhando, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Gostaria de falar também sobre esse Estatuto da Criança e do Adolescente. Você, cursista, que pretende, né, assumir cargos de gestão, e para além da questão da docência, é importante se preocupar com o artigo 53, tão conhecido na área do ambiente educacional, que diz que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência, mais uma vez, o acesso e permanência na escola,
E aqui, se o estudante chega para ser matriculado e, porventura, ele declara que está numa turma, mas ele não tem a comprovação desse estudo, seja porque ele veio refugiado, seja porque ele é de uma situação de itinerância, povos ciganos, porque ele passou por uma calamidade pública, com perda de documentação, o estudante não pode ficar fora de sala de aula. Ele é matriculado com estudos não comprovados, porque ele não tem efetivamente um documento oficial que comprove, mas ele passa por um processo de reclassificação, de testagem do conhecimento. E a gente tem instrução normativa que também disciplina esse aspecto, não será abordada porque é muito específica e só em momento oportuno poderemos fazer em uma outra situação diferente da do projeto. Nós temos o direito de ser respeitado por seus educadores e temos uma lei estadual, que é a Lei de Proteção ao Aluno, e que está bem claro que o estudante não pode passar por vexames, constrangimentos, pela própria dignidade da pessoa humana. Nem o estudante, nem o educador. É direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. E isso é exercício de cidadania cursista. A gente estimular o nosso estudante para que ele questione como cidadão, os critérios do seu processo avaliativo. Isso é formar um cidadão. Direito de organização e participação em entidades estudantis, e aí temos os grêmios escolares, que eles precisam ter cadeiras na gestão democrática, os alunos, os estudantes precisam ser ouvidos nos seus anseios e também contestados, se for o caso. Acesso à escola pública e gratuita, próximo de sua residência. Então, acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência. Obviamente que existe uma capacidade das turmas, porque é comum o estudante querer aquela escola, o pai do aluno querer aquela escola. Só que muitas vezes temos um quantitativo limitado pelo espaço físico, pelas leis que disciplinam a organização das turmas. E aí precisamos ter como critério também a proximidade de sua residência, sobretudo dos estudantes com algum tipo de limitação no seu deslocamento. Então, é também direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Mais uma vez, a questão da gestão democrática, com os pais tendo direito de ter ciência de todo esse processo pedagógico. Afinal de contas, a educação é também dever do Estado e da família. Bom, e o Sistema Estadual da Educação do Estado de Pernambuco? Ele é composto pela Secretaria da Educação, que é o órgão executor da política pública, pelo Conselho Estadual da Educação, que ele tem como principal papel, dentre outros, de fazer a harmonização entre a norma nacional e a norma estadual. Então, ele é um órgão normativo do sistema. As instituições de ensino mantida pelo Estado e pelos municípios que não possuem sistema próprio implantado, e pelas instituições de ensino de educação básica mantida pela iniciativa privada. O Conselho Estadual da Educação está disposto suas atribuições no artigo 195 agora da Constituição do Estado de Pernambuco. E vocês podem ter acesso a essa Constituição no site da ALEP e também uma leitura na íntegra dos artigos que dispõem sobre o Conselho Estadual da Educação. O que é que podemos, em breve síntese, falar sobre o Conselho Estadual da Educação? Ele é organizado de maneira a assegurar o caráter público na sua Constituição paritária e democrática. Tem assento no Conselho Estadual da Educação a União dos Dirigentes Municipais, União dos Conselhos Municipais, a Secretaria da Educação, o Sindicato dos Profissionais da Educação, o Sindicato dos Estabelecimentos Privados da Educação. Temos 16 assentos no Conselho Estadual de Educação, dentre eles esses que eu citei agora. É um órgão que tem autonomia em relação ao Estado, porque ele não é um órgão de governo, é um órgão de Estado, e também tem autonomia em relação às entidades mantenedoras das instituições públicas e privadas. O Conselho Estadual ele vai analisar o Plano Estadual da Educação, ele vai propor as metas do desenvolvimento setorial, buscando a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar em todos os níveis, acompanhar e avaliar a execução do Plano Estadual de Educação. Ele também faz adequação das diretrizes gerais, curriculares estabelecidas pelo Conselho Federal e as especificidades. Ele faz essa adequação entre as diretrizes nacionais e as locais e regionais, considerando as especificidades da nossa região. Dentre outras atribuições do Conselho,
também está a estabelecer as normas relativas à adequação do sistema estadual, bem como fixar as normas para autorização. E ao fixar essa norma, na Resolução 3 de 2006, o Conselho delegou para a Secretaria da Educação a competência para autorizar o funcionamento das instituições de ensino privada aqui no estado de Pernambuco. Então, ela é a nossa normativa principal com relação à autorização de funcionamento de instituições privadas. E a Secretaria da Educação, por fim, ela tem, dentre outras, agora a Secretaria da Educação e Esporte, manter a rede pública estadual de ensino, supervisionar instituições públicas e privadas, elaborar, implantar e acompanhar as políticas educacionais, a melhoria da qualidade de ensino. Bom, cursista, na próxima aula nós vamos tratar sobre os atos autorizativos para funcionamento no Sistema Estadual de Educação de Pernambuco. Até lá!